Bom, então vamos lá agora, segunda parte da aula. Vamos falar do trabalho. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. Então Beija-me. aí, de novo, Ney Matogrosso, a música Beija-me. Um baita cantor, né? Baita cantor. Então vamos lá. Então vamos passar aqui as regras do trabalho, né? Então assim, ó, o enunciado aí. Então lembra que o trabalho vai ter duas partes, né? Vocês vão elaborar um questionário e depois a gente vai ter a competição, tá bom? Então eu vou descrever aqui as coisas separadamente. Então assim, cada grupo deve ter 5 integrantes, tá? Do jeito que a planilha tá lá agora, a gente tem exatamente 60 alunos, tá bom? Então para fechar as 12 equipes, precisa ter exatamente 5 alunos cada grupo, tá bom? Então se o teu grupo não tá com 5, vocês têm que dar um jeito aí de formar grupos de 5 alunos, tá bom? Aliás, eu coloquei no grupo lá do WhatsApp, né? Que vocês têm até sexta-feira agora para finalizar essa planilha, tá bom? Eu vi que tem gente lá que ainda não marcou o grupo, né? Então vocês têm até sexta-feira, tá? Depois vai chegar um momento que eu dei esse prazo aí para, assim, depois desse dia eu já não vou mais deixar vocês alterarem a planilha, tá bom? Então aí você ficar sem grupo, aí depois não vem chorar mingar aí pra mim, hein? Vocês sabem que eu não tenho dó, não. Aí eu vou ter que, né? Vou ter que, sei lá o que que eu vou fazer aí. Vou penalizar os alunos aí que vierem choramingar depois aí. É, beleza, então cada grupo tem que ter 5 integrantes. Elabore 15 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada, tá bom? Então, para ter um padrão aí, tá, pessoal? Então, as questões têm que ter 5 alternativas, tá bom? É, abordando assuntos dos capítulos 2 ao 7 do livro texto da disciplina, tá bom? Não vai perguntar coisa que não tá no livro, tá? Então, pergunta coisas que a gente viu aí nas aulas, tá? O prazo de entrega das questões é até o dia 11, 12 do 11, tá bom? Então o link tá aqui, ó, até dia 12 do 11. Não vou deixar passar essa data, tá? Porque o prazo aí tá bem generoso, tá? Então não conseguiu submeter até a data, tchau, paciência. Eu só lamento. A nota do grupo será atribuída em função da qualidade das perguntas, de acordo com os seguintes critérios. Tá? Então, o que, que eu vou olhar lá nas tuas perguntas? Então, o critério conceitual, né? Então, assim, os conceitos foram empregados corretamente, né? Então, as suas perguntas lá pode ser que você tenha confundido lá algum conceito, tal. Então, as questões podem estar erradas, né? E aí, pessoal, essa coisa de questão errada, vocês vão ter que prestar muita atenção nisso, tá? Porque eu não vou corrigir as questões de vocês assim, tipo, eu arrumar a questão, né, para vocês poderem usar na competição, tá bom? Então, se a questão de vocês estiver errada, vai melar toda a competição, tá bom? Porque aí, tipo, o que que eu vou ter que considerar que o seu oponente acertou a questão, entendeu? Porque, tipo, se tá errada a questão, como que o cara vai acertar, entendeu? Então, se a questão de você estiver errada, aí vai complicar bastante, tá bom? Então, eu espero que vocês façam isso com, né, com propriedade aí, né? Faz com, vocês estão com o livro na mão aí, com os slides na mão, tal. Então, as perguntas têm que estar corretas lá, né? Tá bom? A pergunta, digo assim, né? A alternativa, né? Que você vai fazer uma pergunta e vai ter as alternativas lá. Então, tem que ter uma e só uma, né? Alternativa que tem a ver lá com o que você está perguntando, né? Que responde ao que você está perguntando, tá bom? Aí depois, outro critério que eu vou olhar, a clareza, tá bom? Então, que às vezes é um texto mal escrito, porque isso também não é só. O problema não é só saber sistemas operacionais, né? É saber escrever, né? Então, às vezes a pessoa não consegue fazer um texto que inteligível, né?
Então isso dificulta muito, às vezes, a pessoa acertar a tua questão, mas não é porque a tua questão tá boa, é porque a tua questão tá confusa, tá bom? Então se a tua questão tá confusa, aí de novo, tá, pessoal? Se a tua questão tiver confusa demais, ela vai ser anulada, tá? Como se ela tivesse errada, tá? Porque aí o cara lá, o teu oponente, ele não vai conseguir acertar a tua questão, não é porque a sua questão tá boa, mas é porque a tua questão tá horrível, entendeu? Então, então se o nível de clareza que for péssimo, né, aí a tua questão acaba sendo anulada, tá? E aí o teu oponente é que vai gostar, né? Que ele vai ganhar de graça lá vai marcar um gol lá de graça, tá bom? Outro critério que eu vou olhar, grau de complexidade, tá? Então, se a tua questão ela for muito simples, muito bobinha, né? Aí ela não vai ser muito bem avaliada, tá? Então, você tem que fazer uma questão num nível de complexidade aí razoável. É claro que você não pode também fazer assim, simule, aí você coloca lá 100 processos, né? Faça uma simulação, um grau de complexidade muito alto, que vocês vão ver aí depois aí para baixo que cada questão ela tem que ser respondida em 1 minuto lá durante a competição. Então o grau de complexidade tem que estar de acordo com esse 1 minuto aí, tá bom? Então não pode ser algo também muito complexo que a pessoa não consiga responder em 1 minuto, tá bom? Se bem que assim, é questão alternativa, né? Então questão alternativa, sabe, por mais complexa que ela seja, acho que né, dá para responder em 1 minuto. Então eu quero que vocês tentem fazer uma competição de alto nível, tá? Então tenta fazer questões aí mais complexas, né? E também originalidade, tá? Porque se você pegar questões manjadas, né? Questões que às vezes já estão lá nos slides e tal, tipo, então se for uma coisa que não tem muita originalidade, aí, aí também não vai ser tão bem avaliado. Beleza? Então esses são os critérios aí que eu vou considerar na hora de atribuir a nota para as tuas questões. E então, assim, ó, lembra que, ó, quando eu estou falando aqui, a nota do grupo será atribuída em função da qualidade das questões, lembra que, assim, a nota mesmo do trabalho de vocês é isso aqui, tá? Isso aqui vai valer de 0 a 10, tá bom? Então, você pode garantir o teu 10 aqui já. Você não precisa nem ir para a competição, você pode garantir o teu 10 aqui, tá bom? O não precisa ir entre aspas, tá? Que depois vocês vão ver que vocês são obrigados a estarem lá no dia da competição, mas eu digo assim, você nem precisa ir bem na competição, tá bom? Você pode garantir a tua nota fazendo aqui um bom questionário, tá? Beleza. Todos os integrantes do grupo devem participar da competição, que será realizada no dia 19, tá? Então vocês entregam o questionário no dia 12 e aí na outra semana vai ser a competição, tá bom? Vai ser no horário da aula lá, beleza? Os alunos que não participarem da competição ficarão com nota 0 no trabalho, tá bom? Então, o dia da competição é como se fosse um dia de prova, tá? Você não pode faltar, tá? Se você faltar, você não vai ter a nota da prova, né? Tá bom? Então, não adianta você falar, ah, não, mas eu ajudei o pessoal a fazer o questionário, tá? Mas se você não foi no dia da competição, eu vou considerar que você vai ficar com 0 no trabalho, tá bom? Aí é claro que assim, né? Se você tiver um problema de saúde, se você tiver um atestado, é o mesmo esquema de prova, tá? Então, não adianta você só chegar com um blá 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 lá falando que não deu para você estar conectado, que não adianta, tá? Vai ter que ter algum atestado, tem que ter um motivo razoável e tem que ter como comprovar isso, tá? Não é só chegar no gogó e falar que não deu, tal, que não vai dar para aliviar, assim, de qualquer forma, assim, sem ser uma justificativa razoável. E você justificando a tua ausência, aí eu vou ter que te dar alguma atividade para compensar, tá? Então, ou seja, né? É igual prova, tá? Se você faltou na prova, tudo bem, depois você vai ter que fazer outra prova, você vai ter que, né, ter alguma outra avaliação para você aí, tá bom? Então, evite ao máximo aí faltar no dia da competição, tá bom? Apenas um dos integrantes do grupo deve submeter no e-disciplinas um único arquivo zip contendo as 15 questões, tá bom? Então é para um aluno só do grupo fazer a submissão no e-disciplinas.
Então, o que que vai conter aí esse arquivo zip, né? Ele vai ter as 15 questões, ele vai ter que ter um arquivo texto com o gabarito, tá? E vai ter um arquivo texto com o nome completo e número USP de cada integrante, tá bom? Aqui eu já vou explicar como que vai ser o formato das questões, tá bom? Aí vocês vão entender aqui por que que eu quero as questões separadas do gabarito, tá? Então, como que vai ser o formato das questões, ó? Para cada questão, seu grupo deve criar um arquivo de imagem, tá? Eu quero um arquivo de imagem, eu não quero um arquivo texto, tá, pessoal? Isso aqui desconta a nota, tá? Se você não seguir o formato, né, eu vou descontar a nota, tá bom? Então, segue a especificação aqui, beleza? Então, o seu grupo deve criar arquivo de imagem, tá? Para cada questão, tá? E aí o nome desse arquivo tem que estar lá, ó, questão X, onde X é o número da questão. Então, são 15 questões. Então, você vai lá no teu zip vai ter que ter um arquivo lá, questão 1, depois outro, questão 2, questão 3, questão 4 e assim vai, tá bom? E é uma imagem, tá bom? Uma imagem, não é arquivo texto, não é Word, não é PDF, beleza? É uma imagem. E aí, nessa imagem, o que que tem que estar lá? Vai ter que ter a pergunta com as alternativas, né? E pode conter texto e imagem, se você quiser, né? Figuras, né? Tá bom? Então, se lá no teu texto, lá você quiser usar alguma imagem aqui, né? Que você fala, você pode até pôr um dinossauro, se você quiser, né? Mas enfim, você pode ter alguma imagem aqui, um grafo aqui, ó, sei lá, ó, isso aqui, ó, é uma imagem, né? Então a sua pergunta pode ter imagens, tá bom? Só que lembra que então ela é uma imagem que dentro dela pode ter figuras, tá bom? Esta imagem deve ocupar metade da tela, tá? Imagine a tela dividida verticalmente ao meio. Sua pergunta será projetado ao lado da pergunta da equipe adversária, tá bom? Então assim, ó, no dia da competição, quando for a equipe 1 disputando contra a equipe 2, aí o que que eu vou fazer? Eu vou projetar na minha tela aqui, ó, vou falar, primeira pergunta, né? Aí ela vai estar dividida aqui no meio, ó, tá? Aí desse lado da tela, aqui do lado esquerdo, vai estar a pergunta de uma equipe e aqui vai estar da outra, tá bom? Por quê? Porque as duas equipes têm que ter o mesmo tempo para ler a pergunta e para colocar lá no chat a resposta, tá bom? Então eu vou projetar a tela e eu vou falar, ó, pessoal, contando o tempo. Aí vocês vão ler as perguntas e vão responder, tá bom? E acho que é para a gente ganhar tempo também, porque eu não vou projetar uma pergunta para uma equipe, aí todo mundo fica esperando, aí depois eu projeto a outra pergunta para outra equipe, tá bom? Então eu já vou projetar as duas perguntas de uma vez. Vou falar, ó, as duas perguntas estão aí. Aí as duas perguntas assim, né? É a primeira pergunta do time um e a primeira pergunta do time 2. Aí o time 2 tem que responder a do time um e o time um tem que responder a do time 2. Aí depois vai a segunda rodada, né? Porque aí, bom, eu vou ler aqui depois, mas assim, na partida são duas questões, né? Beleza. É, certo? Então lembra disso, tá, pessoal? É metade da tela. Imagina que uma tela, tá, em que você vai ocupar mais ou menos metade. Você não vai pegar aqui até em cima, né? Então, mais ou menos metade aqui da tela. Aí eu vou colar a tua imagem com a imagem do adversário, as duas lado a lado, tá bom? Se você não seguir esse formato aqui, pessoal, eu vou descontar a nota, tá bom? Porque depois eu sei lá como é que eu vou fazer, né? Enfim, dependendo do que você fizer aqui, eu nem vou conseguir projetar do jeito que eu tô falando. Aí, tipo, estraga toda a competição, tá bom? Então, pode ser que, enfim, enfim, então façam aí o negócio direitinho. Atenção, na imagem não deve aparecer o gabarito, certo? Porque eu vou projetar isso na tela durante a competição. Então o gabarito tem que estar naquele arquivo texto que vem lá no zip, mas não na imagem, né? Em breve será divulgada a tabela dos confrontos entre as equipes. As questões da sua equipe serão utilizadas na ordem em que elas forem numeradas.
Ou seja, questões 1 e 2 serão utilizadas na primeira partida da sua equipe, questões 3 e 4 na segunda partida e assim por diante, tá bom? Então, quando eu divulgar a tabela para vocês, eu vou falar lá, ó, jogo 1, time 1 contra time 2, jogo 2, time 3 contra time 4, jogo 3, aí vocês vão ter toda essa tabela aí na mão, tá bom? Aí vocês vão olhar lá naquela tabela lá do Drive para vocês saberem lá, então o nosso primeiro jogo nós vamos encontrar com a equipe tal. Ah, quais as questões que eu quero mandar para essa equipe? Ah, essa e essa. Ah, então você numera aqui, ó, questão 1, questão 2, tá bom? Beleza? É, aí só na semifinal e na final que você não vai saber de antemão qual que é a equipe que você vai enfrentar, mas você sabe que a questão 11 e 12 são as questões que a tua equipe vai usar na semifinal, caso a tua equipe vá para a semifinal. E as questões 13, 14 e 15 vão ser usadas na final, que a final é a única partida que tem 3 questões. Tá bom? Então você pode guardar as tuas perguntas mais difíceis para a final, ou não, aí vai da tua estratégia, né, que você queira usar. Beleza. Mas então é isso, tá bom? Então a ordem vai ser essa aí. Beleza. Agora as regras da competição, tá? Então a competição será realizada no dia 19, às 8 horas, né? Isso aqui vai cair numa quinta-feira e 8 horas é o horário da nossa aula. Então vocês vão ter que acordar cedo aí. Faz tempo que vocês. Eu não sei, né? Tem aluno que eu acho que assiste a aula de SO de manhã, né? No horário da aula, mas eu acho que muitos não, né? Então o pessoal já deve ter desacostumado a acordar cedo na quinta-feira. Então, na quinta-feira da competição, aí vocês vão ter que acordar cedo. Todos os alunos deverão se conectar através do link que está aqui, ó. Então já criei o link lá, tá? Do Google Meet. Os alunos que não se conectarem antes do início da competição serão considerados como ausentes, tá bom? Então, isso aqui assim, né, pessoal? Por quê, né? Aí a competição começa, aí a tua equipe já tá jogando, você nem entrou ainda na sala lá, virtual. Então, sabe, assim, você vai ter que entrar na sala já logo no começo, tá bom? Então entra já até um pouquinho antes das 8, tá bom? Já vai entrando lá, eu já vou me conectar também um pouco antes das 8 e tal. E vocês já entram também, tá bom? Pra gente começar logo, pra também não atrasar, né? Porque acho que vocês devem ter aula depois às 10, né? Então, sabe, pra gente não atrasar, tal, então já vamos todo mundo conectar lá no horário, tá? Não vai, aí não tem desculpa que o metrô atrasou, tá bom? Que agora é só conectar lá. Serão ao todo 12 equipes que serão divididas em 2 grupos, A e B. Na primeira fase, cada equipe enfrentará todas as outras equipes de seu grupo, né, pontos corridos lá dentro do grupo. Os 2 primeiros times de cada grupo se classificam para as semifinais. Em cada partida da primeira fase e também na semifinal, cada grupo deverá propor 2 questões e também responder 2 questões, certo? Na final, o número de questões a serem propostas e respondidas por cada equipe será 3, beleza? Cada questão deverá ser respondida em até 1 minuto, tá bom? Então cada partida vai durar 2 minutos, tá? Então eu vou lá, projeto as 2 perguntas e espero 1 minuto, tá? Aí, ou assim, né? Se as 2 equipes responderem antes do 1 minuto, aí eu não vou esperar 1 minuto, né? Mas eu vou esperar então até 1 minuto. Deu 1 minuto, você não respondeu, já era, tá? Quando eu falo, ó, encerrado, eu vou falar antes, assim, né? Ó, pessoal, tá faltando 10 segundos, tá? Aí, se, fechou 1 minuto, você não submeteu, aí, tipo, errou, né? Certo? Beleza, aí tipo, terminou então a primeira pergunta, aí eu projeto a segunda pergunta. Aí de novo, ó, valendo, tô contando, 1 minuto. E aí eu espero até 1 minuto vocês responderem aí. Apenas um integrante do grupo deverá responder as questões no chat da sala virtual, tá? Então, onde que vocês vão submeter a resposta? Lá no próprio chat da sala virtual. Aliás, ó, tem uma regra aqui que eu vou adicionar aqui, ó,
que é assim, vocês não podem usar o chat durante a competição, tá bom? Eu sei que, tipo, meu, ali onde vocês poderiam zoar, né? Um ficar aloprando o outro e tal, mas o problema é que se começar a aparecer muita mensagem, vai ficar difícil de eu detectar, né? Eu não sei, deixa eu pensar aqui se eu deixo vocês zoarem o barraco. Ah, eu vou deixar, vai, senão também a competição não vai ter graça, né? Não, então tudo bem, ó. Pessoal, eu vou pedir para vocês, tá? Aí pode ser que lá no dia eu fale, não, para de postar coisa aqui no chat que tá muita mensagem. Mas assim, a princípio, vocês podem usar o chat pra, tipo, pra zoar, entendeu? Pra mandar mensagem zoando, não sei o quê, né? Provocando, né? Um provocando o outro. Pode usar o chat. Só que assim, dá uma maneirada, tá bom? Porque é pelo chat que eu vou pegar as respostas, beleza? Então, um integrante da equipe, onde que eu estava aqui? Tá, então um integrante da equipe, apenas um, né? Ele vai responder lá a pergunta no chat da sala virtual. A resposta deverá estar no seguinte formato. Então ele só vai escrever assim, ó, alternativa X e dá Enter lá, pau. Tá, e X vai ser a alternativa que o grupo escolheu, tá bom? Então alternativa 1, 2, 3, 4 ou 5, tá bom? Ou então A, B, C, eu não sei como é que a gente numera isso, né? Isso aí tudo bem, né? Então assim, quando vocês postarem lá as questões, vocês vão tem que ter 5 alternativas. Vocês vão colocar do lado lá, alternativa um, tal texto, alternativa 2, tal texto. Se porventura alguém colocar lá alternativa A, tal, alternativa B, tal, tudo bem, né? Não tem problema. Mas então na hora de responder, aí você escreve isso, alternativa tal. Aí esse X aqui pode ser um número, pode ser uma letra, depende do que o teu adversário colocou lá nas perguntas que eu vou projetar na tela, tá bom? Aí, ó, vocês se comunicam lá entre vocês fora da sala virtual, né? Então, cada equipe aí tem que ter alguma outra sala virtual para vocês se comunicarem aí quando, né, vocês tiverem que responder a alternativa, tá bom? A partida será vencida pela equipe que acertar mais questões. Havendo empate em 0-0, ambas as equipes não. Desculpa, ó. Eu tô pensando num negócio aqui, ó. Porque a hora que o aluno falar lá no chat, né, alternativa tal, eu não, pelo nome do aluno, eu não vou saber qual que é a equipe dele, né? Eu tenho que. Como é que eu faço aqui? Eu vou ter que estipular isso aqui na regra, né? Como é que eu sei? Eu acho que eu vou mudar esse formato aqui. Eu vou escrever time tal, alternativa tal, tá bom? Então aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu editar essa regra aqui, ó. Então, só para eu saber, tá? A hora que você digitar lá, eu preciso saber de qual time que você é, né? Então, o formato vai ser assim, ó. Time Y, alternativa X. Onde Y é o número do seu time e Y, beleza? Então esse é o formato, tá? Sempre que você for responder a pergunta, você vai responder o número do seu time e depois qual é a alternativa que você escolheu, tá bom? Beleza. A partida será vencida pela equipe que acertar mais questões. Havendo empate em 0-0, ambas as equipes não pontuarão, tá? Então vocês vão ficar com 0 também nos pontos. Havendo empate em 1-1 ou em 2-2, vence a equipe que conseguiu submeter no chat primeiro a última questão que acertou, tá bom? Então, no caso, vamos supor, empatou em 1-1, só que aí, tipo, vamos supor, o cara da equipe 1, ele acertou a primeira pergunta que ele tentou e errou a segunda. O outro cara, ele errou a primeira e acertou a segunda. Então, tipo, o que vai contar como tempo vai ser o tempo que você gastou para acertar
é a última questão que você acertou, tá? Porque no caso vai do 2 a 2, então, né? Os dois acertaram as duas. Aí, tipo, vamos supor, a primeira equipe acertou a primeira questão muito rápido, né? Bem antes da segunda. Só que aí depois, na segunda questão, não, mas aqui tá meio... Essa regra tá um pouco estranha, né? Essa regra tá um pouco estranha. Eu vou ter que dar uma corrigida nisso aqui, viu? Não tá muito bom isso aqui. Eu vou fazer alguma correção aqui, ó. Esse critério de desempate aqui precisa mudar. Eu vou corrigir depois eu falo para vocês. Aí a equipe vencedora vai receber um ponto, tá bom? As duas primeiras, eu vou até anotar aqui para não esquecer, né? Corrigir, desempate na partida. Tá, mas eu vou considerar essa coisa do tempo, tá? E o tempo não é tipo o tempo cronometrado no relógio. O tempo vai ser assim, ó, tipo, então a primeira questão, quem respondeu primeiro é quem aparecer lá no chat primeiro, porque tipo o chat quando vocês, por mais que vocês digitem exatamente ao mesmo tempo, uma das mensagens vai aparecer primeiro lá no chat. A que aparecer primeiro é a que eu vou considerar aqui que respondeu primeiro, tá bom? Beleza. Aí a equipe vencedora receberá um ponto. As duas primeiras equipes de cada grupo passam para a semifinal. Caso haja empate no número de pontos, os critérios de desempate serão os seguintes, tá? Nessa ordem aqui, ó. Então, número de acertos, tá? Então seria o número de gols pro lá no, né? Então, beleza, esse é o primeiro critério. Se ainda empatou nesse critério, né? Então já estava empatado no número de pontos. Aí empatou também o número de acertos. Aí vai para o saldo de gols, aí, entre aspas, que é o quê? É o número de acertos menos o número de acertos de seus oponentes, tá bom? Que isso aqui indica que você, né, as suas perguntas foram né, assim, para você ter um bom saldo, né, você tem que ter feito perguntas difíceis aí para os teus oponentes não acertarem muitas, né? Tá bom? Então aí o segundo critério é saldo de gols aí, vamos dizer, né? E empatando nesse critério, aí vai para o número de partidas em que a sua equipe não pontuou, tá? E aí é claro que quanto menor esse número, melhor a posição da equipe, tá bom? Certo? Então, o menor aqui seria zero, né? Então, assim, não teve nenhuma. Então, uma equipe lá não teve nenhuma partida que ela zerou, né? A outra equipe, ela zerou em uma partida. Ah, então ela tá pior aqui nesse critério, tá bom? Aí, meu, se não der por esse critério, aí é sorteio aqui, cara ou coroa, alguma coisa assim, tá bom? Chega uma hora que acaba aí. Aí vai no dado, sei lá. Aí eu sorteio de algum jeito. Eu espero que não vai chegar aqui, né? Acho que, enfim, acho que não. Só se a coisa estiver muito competitiva mesmo. Sua equipe receberá um bônus de meio ponto, tá? Se acontecer o quê, né? Se ela passar da primeira fase, se ela for para a semifinal, quer dizer, desculpa, ó, se ela passar da primeira fase, ela já vai para a semifinal, né? Então, passou da primeira fase, ganha meio ponto de bônus, para somar lá na nota do questionário, né? Aí, se passou da semifinal, mais meio ponto. Se foi campeã, mais meio ponto. Então, a campeã já vai acumular aqui um ponto e meio de bônus, né? Aí depois, também, artilharia, né? Então, se a tua equipe for maior número de acertos, né? Ganha meio ponto. E aqui não tem problema se empatar, tá? Se empatar nesses dois critérios aqui de baixo, aí as equipes todas que tiverem empatadas nesses critérios aqui ganham os meio pontos lá, tá bom? Então, se foi a que acertou mais, ganha meio ponto. Se for a que teve melhor zaga, né? Então, o maior número de erros dos oponentes, né? Aí também ganha meio ponto. Isso aqui considerando só a primeira fase, tá? Então, esses dois últimos critérios aqui é considerando só a primeira fase, tá bom?
Os bônus são acumulativos e serão somados à nota recebida pelo questionário, que vale de 0 a 10, né, o questionário. Tá bom? Então você consegue acumular aí até 2,5 pontos se a sua equipe conseguir aí fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Bom, acho que é isso, né? Então essa semana aqui, acho que eu já não vou nem postar vídeo mais, porque acho que só esse vídeo aqui de eu explicar as regras já deve ter dado aí no mínimo meia hora de vídeo, né? Então acho que já tá uma carga horária razoável para a semana. Tá bom? Então bom final de semana aí para todo mundo. Até a semana que vem aí. Abraços. Tchau, tchau.